A paz do Senhor Jesus, Igreja de Jesus, eu vim aqui gravar mais um vídeo sobre a respeito da palavra do Senhor, né? Aí eu vou falar sobre a palavra, né? O que está acontecendo, que eu tenho visto muita coisa, né? Então eu quero falar sobre a palavra. Eu quero dizer para os irmãos, para aqueles que estão esperando Jesus nas nuvens, né? A Bíblia fala que Jesus vai vir com poder e grande glória, ninguém sabe a hora, né? Mas infelizmente tem pessoas anunciando que ele já está vindo. Então eu quero chamar a tua atenção, você que crê na palavra de Deus, que espera a sua salvação, né? Então eu quero dizer aqui que alguma coisa aqui na Bíblia, algumas pessoas não está correspondendo com a profecia bíblica daqui de dentro da palavra de Deus, né? Eu vou citar alguns versículos aqui, você pode até examinar, né? Eu vou falar comigo, né? Eu vou falar comigo, como se eu estivesse esperando Jesus contramão. Contramão. Bom, se eu estiver contramão esperando Jesus, eu vou dizer que Jesus está vindo. A palavra vem me repreender, a hora não, ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem quando Jesus vai vir. Então, se eu disser que ele está vindo, eu estou contra a palavra dele, tá? Se já a palavra falar para mim, dê de graça tudo que você ganhou de graça, e eu vendeu também, estou contra a palavra de Jesus. Estou ou não estou? Se eu disser que um celular tira uma irmã da igreja, eu dou contra a palavra, porque a palavra fala nem as alturas, nem o porvir, nem a profundidade consegue tirar o irmão de Jesus. E por que um celular tão que o homem criou vai tirar? Lógico que não. Então a palavra de Deus, ela fala certa. Então a Bíblia diz que aquele que quer será salvo, será, não está salvo. Tem pessoas batendo no peito contra a palavra dizendo que está salvo. A Bíblia diz que Jesus falou, ouvirei de rumores de guerra em vários lugares, não assusteis, que é lícito que isso aconteça. Tem pessoas orando para a guerra parar, contra a profecia da boca de Cristo. Agora, irmão, depois que eu resumi muita coisa aqui, vocês vão ver que tipo de revelação que aparece para essas pessoas, tá? Então a Bíblia fala, irmão, a Bíblia fala que, né, que aquele que crê e for batizado, ele será salvo, ele não está salvo. Então quem está a favor da profecia vai pregar o evangelho e vai dizer claramente para a pessoa, ó, você vai aceitar Jesus, mas independente de você aceitar Jesus, você não está salvo não. A Bíblia diz que você aceita Jesus para esperar a sua salvação, a tua redenção. Então se você crer e for batizado e ficar até o fim, tu será salvo. É assim que a gente tem que pregar o evangelho, para a pessoa estar ciente, né? Se eu for por força levar o evangelho, irmão, eu arrumar uma confusão naquele país, eu fui para a vontade de Cristo, ou fui por força? Se eu for por força, a violência vai chegar. Então a Bíblia relata, não por força e nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Eu não vou pelo espírito de Jesus e arrumo confusão lá. Deus não está nesse negócio. Aí eu pergunto, se eu que faço isso, vou por força, falo que está salvo, falo que Jesus está vindo, vendo que ganho na igreja. Se vier uma revelação, vem de Deus ou da onde ela vem? De onde ela vem, irmão, essa revelação? Se eu mentir, a Bíblia diz que mentiroso é filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia. Se eu mentir, irmão, eu estou esperando Jesus? Eu estou esperando Jesus? Eu quero saber de você que conhece a palavra. Eu quero saber se eu estou esperando Jesus. Eu estou contra a palavra. Eu estando contra a palavra, irmão, eu acho que vai descer alguma revelação do céu para mim, quando eu estou contra a palavra dele. Eu queria saber de você, irmão. Porque tem muitas pessoas esperando Jesus de uma maneira, irmão, totalmente ignorada. Você tem que esperar Jesus dentro da palavra. E ele disse, aquele que guardar as minhas palavras, eu as guardarei no dia mau que há de vir sobre todo mundo na terra. E quem não guardou a palavra, irmão, Deus vai proteger ele, vai guardar ele? Quem é que vai ser guardado por Jesus que não guardou a palavra dele? Ficou contra ele dentro da igreja. Hein? Eu quero saber dos irmãos. A Bíblia diz assim, irmão. Tem muitas pessoas que pegam o que é dos outros e não devolve. Não devolve, preste atenção, não devolve. A Bíblia diz que o machado era emprestado e caiu no rio. Chamaram o pastor Eliseu para orar. Ele orou, o machado flutuou para devolver para o dono. Ele pôs no cabo e devolveu. Uma pessoa que espera Jesus pegando o que é dos outros e não devolve, ele está guardando a palavra, irmão? Eu queria saber se está guardando a palavra. É só isso que eu quero saber. Uma pessoa, irmão, que Deus disse para ela, com dor de parto vai ter filhos, multiplicar e encher a terra. A pessoa mata sem arma. Está esperando Jesus, irmão? Deus é a vida. E sabe que a vida não está chegando na terra.
tanto pelo homem como pela mulher. Estão esperando Jesus, irmão? Eu queria saber de você, o que você acha disso? Todas as revelações que vieram dentro deste povo, irmão, dentro deles, que estão contra a palavra do Senhor, eu pergunto, de onde vem? Eu pergunto para você, de onde vem? O Espiritismo tem visão, irmão, revelação. Buda fala em língua também, mas não é de Espírito Santo. A mesa branca, Allan Kardec fala em língua, irmão, também não é de Espírito Santo. Eu pergunto para você, o espírito de arrepio vem, irmão, da carne. Quando o homem namora com a mulher, ela sente o corpo arrepiar, vem da carne. Aí eu pergunto para você, da onde vem as profecias? Eu não vou nem falar o que está escrito aqui nessa Bíblia aqui. Está escrito aqui, não vou nem falar, que é mais sério do que o que eu estou falando. Agora, juntando o que eu estou falando com o que está escrito aqui, aí que piorou mais ainda, irmão. Aí piorou mais ainda. Aí eu pergunto, o Rio Grande do Sul tinha 26 mil igrejas, irmão. 26 mil. Aqui na Pagão só tem 300. Mas tudo que vai acontecer dentro de uma igreja, Deus revela para avisar, para tirar de lá a pessoa. Porque Jesus é o pastor fiel das ovelhas. Ele dá vida pelas ovelhas. E ele não vai deixar uma ovelha morrer afogada em nenhum lugar se ele pode avisar. Aí eu pergunto, o povo de dentro da igreja não ficou sabendo que ia encher. Será que tinha alguém lá, irmão, falando que Jesus estava vindo? Tinha alguém vendendo roupa na igreja? Tinha alguém, irmão, pegando as coisas dos outros e não devolvendo? Tinha gente vendendo o que ganhou? Hein, irmão? Tinha gente batendo no peito que estava salvo, irmão? Tinha gente orando para a guerra parada nessa igreja? Eu pergunto para os irmãos, aonde estava o profeta de Deus, que o Jesus dele dá vida pelas ovelhas? Ele dá vida pelas ovelhas, irmão. Jesus dá vida pelas ovelhas. Você acha que Jesus ia deixar as ovelhas tomar prejuízo? Quem vem roubar e matar é o ladrão, irmão. Está escrito aqui na minha Bíblia, em algum lugar aqui, que passou-se um terremoto e um vento muito forte. E Elias estava escondido dentro da gruta, irmão. Você sabe quem estava naquele terremoto, naquele vento? Era o diabo, irmão. Não era Deus, não. Deus perguntou para Elias, viu o vento passar? E ele disse, vi. Eu não estava no vento. Você viu um terremoto passar, fendendo as pedras? Vi. Eu também não estava. Então, irmão, devemos ter muito cuidado e levar uma profecia para o Brasil, para o povo que está pisando sobre a terra. Porque Jesus, ele é o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ele dá vida, ele aparece, irmão, em qualquer dificuldade. Ele aparece na entrada de uma cidade para avisar. Ele vê o rio que vai ter. Ele avisa. Aí eu pergunto para vocês. Mas se eu tiver, irmão, falando que Jesus está vindo, vendendo roupa velha na igreja, pegando coisa dos outros, emprestando e não devolvo, fora da palavra, tá? Deus me deu as duas mãos para trabalhar. Eu levo uma para a igreja e roubo a Bíblia do irmão, ou um guarda-chuva. Eu estou esperando Jesus, irmão? Eu estou esperando Jesus? Aleluia! Glória, glória, glória! Que Jesus é esse que eu estou esperando? O meu irmão, como guarda-chuva, não leva para a igreja, eu tenho as duas mãos, Deus mandou trabalhar com as duas mãos, eu levo as duas para a igreja para adorar a Deus, uma eu uso para carregar o guarda-chuva do irmão, e o outro eu louvo a Deus. Ô irmão, pelo amor de Deus, você acha que eu estou esperando Jesus desse jeito? Se eu mentir, irmão, a Bíblia fala que todo mentiroso que ama e comete a mentira, ele é filho do diabo, e não filho de Deus. Se eu mentir, irmão, Deus vai me usar? Eu queria saber. Aí você fala, mas Deus veio perdoar. Mas eu te pergunto, a mentira é pecado? Se a mentira fosse pecado, mas ela entraria no céu, porque teria perdão. Mas por não ter perdão, não é pecado, é uma coisa maligna. Uma coisa maligna. Aí eu pergunto para você, você que mente e acha que está certo. Bom, Deus veio perdoar o teu pecado, a mentira não. A mentira não tem perdão para ela. Porque se tivesse perdão, ela estaria no céu, mas por não ter, ela fica do lado de fora. E de pessoas mentindo. Aí eu pergunto para você, se eu estiver esperando Jesus mentindo na igreja, mas eu vou para o céu? Eu vou para o céu. Que Jesus é esse que eu estou esperando? E se for acontecer alguma coisa na cidade, Deus vai me mostrar, irmão? Se eu estou vendendo roupa na igreja, se eu estou batendo o peito que estou salvo, se eu estou falando que Jesus está vindo, quando nós estamos passando princípio de dores, início de dores, como é que Deus vai me revelar o que vai acontecer na cidade, irmão, se eu estou contra a palavra dele? Como é que Jesus vai me revelar o que ele vai fazer na cidade se
A palavra dele, irmão, eu estou contra ela, eu estou batendo no peito falando que estou salvo. Eu gosto de mentir, eu gosto de pegar as coisas dos outros e não devolvo, pego emprestado de sumo e não pago. Como é que eu estou esperando Jesus? A profecia fala, dê a César que é de César e Deus que é de Deus, irmão. Eu vou lá, faço uma compra alta com muito dinheiro, dou prejuízo para os outros e não pago. Corro para a igreja, o irmão acha que eu estou esperando Jesus? Eu queria saber de vocês que Jesus é esse que eu estaria esperando. Eu estou falando comigo. Agora eu quero que você faça um check-up de consciência, para ver se você está esperando Jesus mesmo. Agora, irmão, a Bíblia minha aqui está escrito, você pode abrir sua Bíblia que você vai ver. Olha, ele fala sobre os dons. Eu não vou nem ler o que está aqui embaixo, não. Vou deixar para você ler aí. Ele fala sobre os dons. Livro de Coríntios, a minha Bíblia aqui, irmão, é 1516. 1516 na parte da minha Bíblia aqui. E começa aqui, irmão, no 28, onde fala sobre os dons. Tem pessoas, irmão, que foram batizadas com o Espírito Santo, e língua estranha, mas ele quer fazer coisa para melhorar os outros. Não vai. Aqui fala, irmão, quem fala em língua estranha, fala somente com os anjos e com Deus. Ele não consegue falar com outra pessoa. Para falar com a outra pessoa, irmão, essa pessoa tem que ter uma outra pessoa com dom de interpretação, para interpretar a língua dele, porque ele está falando só com ele, não é com ninguém, não. A língua estranha dele não serve para edificar ninguém na igreja. Não consegue edificar ninguém na igreja, a não ser o profeta de Deus. Agora eu queria saber, esse povo que fala em língua estranha, irmão, que diz que o Espírito Santo está falando, eu queria saber, irmão, como é que eles conseguem falar, né, com o Espírito Santo, porque aqui fala que aquele que fala em língua do Espírito, em língua dos anjos, ele fala em língua de anjo e conversa só com Deus, e nem ele mesmo sabe o que ele falou, a não ser que tenha uma pessoa do lado dele para interpretar a língua dele. Agora eu pergunto, como é que essas pessoas conseguem, irmão, dizer que Deus vai fazer tanta coisa quando Deus não faz nada? Fala para mim. Está me entendendo o sentido? Agora eu vou reforçar o que eu falei um tempo atrás sobre fazer campanha na igreja. Para você fazer uma campanha, quem vai ter que cooperar você não é o pastor da igreja, é Deus. Então você vai perguntar para Deus se você está apto para fazer essa campanha. E pede o pastor presidente para te ajudar em oração. Se for uma campanha de cura, irmão, o primeiro que vai aparecer é a revelação de Cristo lá. Antes de você chegar na igreja, você vai ver os paralíticos chegando lá. Entrando pela porta da igreja, se ninguém pôr a mão na cadeira de roda, é sinal que Deus vai fazer milagre. Aí o pastor vai dar permissão de você fazer essa campanha, porque foi aprovado por Deus, você está com a ferramenta. Está me entendendo? Mas se você faz uma campanha por conta própria, sem consultar o pastor presidente nem a Deus, irmão, ele vai avulso, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque afinal de contas, quem vai curar é Deus, não é você. Você depende dele para ele fazer as coisas. Mas tem que, irmão, tudo é com ordem e decência, como diz essa palavra aqui. Com ordem e decência. Agora, às vezes você está falando em língua estranha, irmão, e já quer ser um obreiro. Em língua estranha você quer ser um obreiro. Como é que você fala em língua estranha? Você vai ser um obreiro, irmão? Você precisa ser amigo de Deus primeiro. A Bíblia diz que servo não sabe o que seu Senhor vai fazer. Não sabe se paralítico vai andar, não sabe se cego vai ver. Mas o amigo de Jesus sabe. Então você precisa ser amigo primeiro para depois se passar pelo processo da cura, de Deus curar. Está me entendendo? Tem pessoas que é muito apressado. Está indo por força levar o evangelho. A violência chega lá. Deus não mandou, irmão. Deus não mandou você ir. É por isso que a violência chegou. Porque está escrito na Bíblia, não por força nem por violência. Se você leva o evangelho por força e a violência chega lá, você quer ficar forçado naquele lugar lá, é carne sua. Você vai entrar no pau mesmo. A pessoa vai te espancar. Porque Deus não te mandou para aquele lugar. O homem mandou, Deus não. Então você tem que parar e analisar que Deus trabalha dentro da palavra dele. Quem está contra a palavra dele está vindo antes dele, mas você sabe o que é, quem vem antes dele, o que é, qual é a sua função. De que Deus chama essa pessoa que eu não vou falar. Se você ler lá, você vai ver em São João 10 ou São João 15, é São João 10, onde fala que você é um bom pastor. Agora, 26 mil igrejas, voltando lá, 26 mil igrejas dentro do Rio Grande do Sul. Na minha cidade tem 300. Deus já falou com todas as igrejas que estão dentro, perto, próximo a mim. Eu já fui em todas. Eu fui na igreja que o pastor está com o tempo vencido, que não pode pregar. Eu já fui na igreja que Deus ia recolher o pastor presidente.
Eu já fui na igreja que missionária não tinha condições de fazer obra missionária. Eu já fui na igreja que os obreiros estão tudo morto na areia morrediça. Eu não vou falar o nome da igreja. Eu já fui em igreja que o teto ia cair na cabeça. Eu fui avisar. Eu já fui quase em todas as igrejas, irmão. Porque eles estão pregando, mas eles estão pregando o evangelho ao contrário da palavra. A palavra tem texto e tem o pretexto dela. Jesus vem com um texto e eles entram ao contrário, com o pretexto. Então as pessoas têm que ser ensinadas, irmão, para poder Deus usar. Tem que ensinar isso para poder Deus usar. Então como é que Deus vai usar uma pessoa se Deus não deu crescimento dessa pessoa e nem entrou nessa pessoa? Tá? A Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas você quer ver a coisa ser mais bonita ficar? É Deus abrir o céu, mandar um anzol lá de dentro, revelar o peixe e você ir buscar. Deus escolhe o peixe e você buscar ele, irmão. Isso é uma coisa maravilhosa. Você não depende de pastor, nem de parede de igreja, de nada. Você trabalha para Jesus, você precisar pastor, mandar em você. Porque quem te chamou foi o bom pastor, Jesus Cristo. É ele que vai te usar. Então você vai pegar peixe escolhido, enquanto muitos só estão chamando. Está chamando aquela montoeira e Deus não está escolhendo ninguém. Tá? Não pensa você que no meio de 50 mil cabeças de peixe, Deus vai escolher 50 mil, não. Tem pessoas que foram escolhidas para administrar e tem outros que não, irmão. E estão ocupando o lugar de outro. Está errado dentro da igreja. Ocupando o lugar de outra pessoa. Quem tinha que estar lá, aquela pessoa não está. Você pensa que para Deus pôr um paralítico em pé, curar um cego. Bom, para você tirar a sua dúvida, eu vou deixar aqui. Deus está mandando falar, eu vou falar. Tá? Para você tirar a sua dúvida, você que fala em língua estranha e tem Espírito Santo, põe a mão na cabeça do enfermo e vê se Jesus cura. Faça isso. Põe lá. Ora a noite toda. Ora a noite toda. Agora, quando o amigo de Jesus chegar lá, o amigo chegar, que pôr a mão, a Jesus cura. Porque ele já é amigo de Jesus. Ele não é mais servo, ele é amigo. Então as pessoas têm que entender uma coisa. Até para você dar remédio para uma pessoa, você tem que ter remédio para dar. Porque se você não tiver, você não vai dar. A verdade é essa. Miriam ficou leprosa, porque se levantou contra Moisés, junto com Arão. Deus leprou Miriam. O Espírito Santo que Miriam tinha não conseguia curar ela. Não conseguia curar ela. Tá? O Espírito Santo que Miriam tinha, apesar dela ter dançado a travessia do Mar Vermelho no Espírito, isso não quer dizer nada, porque Moisés é acima dela. Acima dela. Quem Deus manda falar com o pastor presidente, irmão, a unção dele está acima do pastor presidente. Já passou o presidente, já. Porque se a unção dessa pessoa não estiver acima do pastor presidente, Deus não manda falar com aquele pastor, irmão. Deus não manda falar. Tá me entendendo? Deus não manda falar. Então eu já encontrei pastor com o tempo vencido na igreja, que não pode pregar mais. Já encontrei pastor que Deus ia recolher, já foi. Missionário que Deus ia levar, já foi. Irmãs perturbadas na igreja, treva pura. Deus mandou o pastor levantar a mão, ele levantou, a irmã caiu. Tá? Pessoas, irmão, morto espiritual, numa areia mordiça, afundando tudo. Irmão morto, cachorro sem tampa em cima do altar, obreiro pregando, sem nada de Deus, irmão. Eu tinha que falar com todo mundo. Pai que não conhecia o filho, irmão. O pai conhecia o filho em casa, mas não conhecia o filho, o que ele fazia. Deus mandou falar. Eu não vou nem relatar aqui o que é sério. Então eu quero te dizer uma verdade aqui. Busque Jesus com prazer, espere Jesus dentro da palavra dele. Se você não conseguir, peça a Jesus ajuda para você esperar ele. Você não está esperando o presidente da república. Você não está esperando o governador do estado chegar em sua casa. Você não está esperando o prefeito de sua cidade. Você está esperando, irmão, o rei dos reis. O Filho de Deus Altíssimo que você está esperando na sua casa a te chamar. Então, irmão, espere com decência e ordem ele. Não fique mentindo, fazendo fofoca. Tá? O alimento do diabo é a mentira, fofoca e calúnia, irmão. Essas pessoas alimentam o diabo com isso. Você acha que o diabo não tem sua alimentação? Lógico que tem. Agora, uma pessoa, irmão, que está nesse campo magnético aqui que eu disse, contra a palavra do meu Criador, qual seria a revelação dessa pessoa que viesse nele?
não ia vir contra, a culpa ia cair em cima de quem? Em cima do meu Criador, irmão. A culpa ia cair em cima dele. Sendo que ele não está causando problema nenhum, o povo está dizendo que ele está vindo. A culpa está caindo nele. Porque as pessoas vieram antes dele e agora está contra ele. Uns estão orando para a guerra parar, tem pastor chamando pastores, 5, 6 pastores da igreja que eu já vi, chamando para a guerra parar. Irmão, se Jesus falou que eu virei de rumores de guerra em vários lugares, por que que eu vou querer impedir a guerra, irmão? O que está em mim? É Deus ou é inimigo? Contra a profecia. Aí eu quero te dizer, chamar a tua atenção, você que tem profetizado, tá? Você que antes de trazer a revelação na terra para o povo, falou que Jesus estava vindo, não dá a César o que é dele, vem mulambo velho dentro da igreja, fala que está salvo, fala que o celular tira as pessoas da igreja, você que faz isso, você fala que Deus mandou você falar. Você fala que Deus mostrou. Agora eu pergunto para você está enquadrado dentro do que eu falei aqui, como é que Deus te usa contra a palavra dele? Fala para mim. Eu quero saber de você. Você fala que Jesus está vindo, você afirma que Jesus está vindo. Ele afirma que a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem. Você recebe uma revelação, foi ele que te deu? Eu queria saber disso. O machado caiu no lago, no rio. Eliseu orou, o machado flutuou. Eliseu encabou e devolveu para o dono. Você que pega emprestado não devolve as coisas que você pegou. Deus vai te usar em revelação? Você que está enquadrado, a Bíblia diz, não por força e não por violência. Você foi por força e a violência apareceu e tomou um cacete lá. Você tem capacidade de entregar alguma profecia de Deus para a terra? Para os homens aqui? Você que está contra a palavra, você fala assim, a palavra fala, dê a César o que for de César, e dê a Deus o que é de Deus. Você que cumpre e não paga, você tem condição de entregar uma profecia para uma pessoa na terra? Eu quero saber de você. Você que quer que Jesus seja seu fiador, a palavra fala, não seja fiador de ninguém. Você pediu para Jesus ser seu fiador. Você acha que você está preparado para receber a revelação do céu para entregar para alguém na terra? A palavra está falando, não seja fiador de ninguém, você quer que Jesus seja seu. Se ele falou que é de ninguém, por que ele vai ser seu? Aí eu pergunto para você, qual é a revelação que você vai me entregar para mim? Para mim aqui que estou aqui. Para mim, pronto, para mim. Qual seria a revelação que você entregaria para mim? Se você falasse que viu alguém pescando com a rede. Jesus não pesca de rede, ele tem um anzol dentro das nuvens que desce do céu para a terra. Ele revela o peixe e manda você buscar. Ele que escolhe o peixe, não é você que leva. Todo peixe que Deus não escolheu, porque muitos foi chamado e poucos foram escolhidos. Deus não escolheu o que foi chamado. Mas ele escolhe para se chamar. Aí eu pergunto para você, você está preparado para profetizar para mim? Pode profetizar então. Você consegue ver um prato de boca para baixo para pôr um pão para saber qual ovelha está com fome? Sem ninguém te contar. Então você está trabalhando para Deus, porque você consegue ver um prato de boca para baixo, vai lá na casa da pessoa, vê e depois Deus manda você pôr pão no prato. Aí você está trabalhando para Deus. E aí? Será que você está preparado para profetizar para esse que está aqui falando? Fala para mim. Porque quando Deus revela uma coisa, Deus mostra para mim aqui, eu tenho que ir lá na casa da pessoa levar. Quantas vezes você profetizou e levou para aquela pessoa que Deus mandou você levar? Você levou? Você levou? Você falou que a pessoa ia ganhar tal coisa. Você profetizou que a pessoa ia ganhar tal coisa. Porque aqui é assim, quando Deus me mostra um prato de boca para baixo, Deus me leva lá na casa da pessoa. Porque se o prato tiver sem comida, eu tenho que pôr. Agora eu pergunto para você. Quantas vezes você levou o que Deus mandou você entregar? Você falou que o irmão ia receber isso e você foi lá e pôs na mão dele. Porque quem fala é que vai lá levar. Não é outra pessoa, não é quem falou. Deus usa uma pessoa para ver e para falar. Então, se Deus mostrou para você, você tem que ir lá, levar, cumprir a profecia que Deus te mostrou. Você quer ver? O irmão pediu um violão 1 ano para Deus, num sítio. Ninguém dava. Eu fui visitar o filho e levei um violão. Fui visitar esse sítio. Quando eu cheguei lá, Deus falou comigo. Aqui tem um homem nesse vilarejo que me pede um violão há 1 ano. E o violão que você tem, você vai dar para ele. Para que então Deus vai mostrar para você se você não vai trazer o que Deus mandou?
Que profeta é você? Aí eu entrei dentro da casa dos irmãos e cheguei lá e falei, ó, tem uma pessoa nesse vilarejo aqui pedindo violão para um irmão, para Deus está 1 ano. Deus pede desculpa pela demora. Aqui está o violão. O homem estava lá dentro da casa e começou a querer chorar. Aí você vê que ele, 1 ano pedindo, ninguém levava. Porque o profeta, quando Deus fala para ele fazer isso, ele tem que levar aquilo que Deus mostrou. Ele não só fica só no falar. Não. Essas pessoas estão totalmente enganadas. Eles profetizam e não vai lá levar. Então, se Deus mandou você falar comigo que vai trazer alguma coisa aqui, para você ser profeta, você tem que vir aqui na minha casa. Trazer. Pegar meu telefone, ligar e trazer aqui. Aí sim eu vou dizer que você é profeta de Deus. Porque do contrário eu desconheço essa profeta. Porque ela fala que Deus mandou falar, mas ela não traz o que Deus mandou ela trazer. Então se Deus usou o olho para ver e não vai usar a boca para falar, para trazer, fala para mim. Eu queria saber de você. Deus não trabalha assim. Ele trabalha mostrando e executando o trabalho. Tá? Quando Deus pega a minha mão, sopra a minha mão só para cima, se ninguém usar ela, a mão começa a subir, eu já sei que Deus vai pôr o paralítico em pé. De repente aparece um paralítico na minha frente. É porque vai andar. É assim que Deus trabalha. Se a mão não subir é porque Deus não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Então ser evangélico, ser obreiro não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não adianta você saber ler, porque a letra mata. E o espírito edifica. Está me entendendo? Então eu queria saber de você, que você quando profetizar, você vai levar a profecia lá onde está aquele irmão. Aqui tudo que Deus mostrou para mim, eu cumpri. Eu fui lá. Deus mostrou o barco da missionária quebrado, lá estava eu falando, o barco está quebrado, você está doente. Não quis oração. Ela não quis oração. Tem pessoas que querem ser autoridade, mas não aceitam a autoridade ajudar ele. Às vezes ele pensa que a autoridade está precisando de ajuda, você está entendendo? Que nem no caso dela. Aí Deus mandou falar com o pastor presidente, que Deus ia recolher o pastor. Então o outro pastor foi excluído da igreja. O outro está morto espiritual, um caixão sem tampa em cima do altar. O outro pastor tinha que sair do altar porque fez uma besteira. Deus revelou a besteira que ele fez. Entendeu? O outro lá também, outra besteira, tem que falar. O outro está na areia morrediça. O outro Deus mandou baixar a porta da igreja porque as ovelhas não estão onde ele abriu. Então o que acontece? Quando Deus manda falar, Deus manda ir lá. Agora, o que não pode é você falar que Deus mandou você falar e você nunca entregou nada para ninguém, ó. Você só fala e não leva. Então, se Deus usar você para falar comigo, você vai ter que vir aqui em casa. Você vai ter que vir aqui falar o que Deus mandou você falar. Porque se você não falar, não foi Deus. Seja o que for, você tem que vir aqui. Tá? Porque aqui é profeta de Deus. Você vai ter que vir aqui. Então, o que você não pode falar é falar e não cumprir. Porque Deus te dá o olho para ver e a boca para falar. Está me entendendo? A boca para falar. E se Deus mostra que você não fala, que Deus é esse que mandou você falar e você não veio trazer? Ah, Deus vai dar uma bênção para o irmão tal dia. Cadê a bênção? Que não chegou. Porque você profetizou a bênção, mas não trouxe. Por que você não trouxe? Porque Deus não te usou. Então você tem que pôr na mente o seguinte, o profeta de Deus trabalha assim. Deus mostra para ele, ele vê e depois ele vai lá onde Deus mandou. Deus mostrou um pastor dentro de um buraco, desviado, e uma missionária. Eu fui buscar. Estava do mesmo jeito que Deus mostrou, dentro de um buraco. Ele cavou um buraco para morar dentro, forrou, pôs uma tampa e camuflou de areia e mato. Eu fui lá bater lá onde ele estava. Deus escolheu e mandou buscar o peixe. É isso que eu quero que você entenda. Você entendeu? Então, que Deus te use, que Deus te abençoe, mas Deus ele não fica assim dentro da palavra, porque as revelações vão vir turbadas, só vai vir saraivas de treva, só destruição, por causa da palavra que está sendo pregada ao contrário. Ao contrário. Mas se você estiver a favor da palavra, pregar do jeito que ela é, original, né? Aí o que acontece? A palavra vai fazer efeito em você. Eu estou com um versículo aqui que eu não ia pregar não, sabe? Porque é complicado. Mas eu vou dar só uma saudação aqui e você pode ler na sua Bíblia, não fique com raiva de mim não. Eu não quero que você fique aborrecido comigo do que eu vou ler aqui. Eu quero que você examine a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada. Esteja a favor da palavra e não contra a palavra. Aqui fala assim, ó. Quer ver, ó? Aqui fala assim, ó. Conserve a mulher calada na igreja, porque não é permitido a mulher falar. Mas seja submissa, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa,
interrogai os seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Aí eu te pergunto se essa palavra está sendo administrada dentro das igrejas. Alguém está recebendo a palavra de bom agrado? Não. Não. Porque hoje é o contrário. Aí eu pergunto, quem é agora que tem autoridade sobre essa palavra? Está ao contrário da palavra ou não está? Já estão contrário na palavra lá no começo, quando aceitaram a Jesus, pregando ao contrário. E agora chegaram aqui, piorou mais ainda. Piorou mais ainda. Aí o que fala em língua estranha, fala somente ele e os anjos de Deus. Ele quer que a língua estranha edifique outra pessoa. Fica andando na igreja, fazendo isso aqui, não vai adiantar nada. Para você edificar uma outra pessoa, você tem que ser profeta de Deus, separado por Deus. Separado por Deus, tá me entendendo? Separado. Eu sei que você pode até ficar chateado comigo, porque às vezes você é uma pastora, é uma bispa, entendeu? Mas aqui a palavra que fala não é eu não. Você vai assumir a sua responsabilidade que você teve diante de Deus. Se você estiver errado, Deus vai cobrar de você. Não é de mim que ele vai cobrar, porque eu estou só lendo aqui. Tá? Aí você vê que a palavra, eles não estão correspondendo com a palavra. Eles não correspondem. E se eles não correspondem com a palavra, como é que Deus vai corresponder com eles? Vamos supor que eu vendo roupa na igreja. A Bíblia fala me dá de graça que eu ganhei. Deus vai corresponder comigo em revelação de Deus, quando ele for mexer na cidade, mandar o mal, fazer alguma coisa? Você acha que eu vou descobrir? Deus fala, dê a César o que é de César e Deus o que é de Deus. Eu compro e não pago. Você acha que Deus vai falar comigo? Eu estou dentro da palavra para ele me procurar, para me mandar eu anunciar alguma coisa de perigo? Hein? Eu falo que ele está vindo, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu sabem. Você acha que Deus vai me usar? A palavra dele fala, aquele que quer será salvo. Eu bato no peito na igreja e falo que eu estou salvo. E na mão dos outros levantar a mão. Levanta a mão você que tem certeza. Você acha que Deus vai me mostrar alguma coisa? Eu falo que o celular separa você de Cristo. A Bíblia fala, quem nos separar do amor de Cristo? A fome, a peste, a nudez, as alturas, o porvir? A fome, nada separa. Por que então agora eu vou dizer que o celular te tira da igreja? Você acha que eu estou contra a palavra, eu estou a favor ou estou contra? Como é que Deus vai me mostrar para levar um irmão do perigo? Fala para mim. Como é que Deus vai me usar dentro da revelação santa para tirar o irmão do perigo se eu estou contra a palavra dele? Eu queria saber de você. Ele fala para mim, todo homem deve trabalhar e comer do suor do seu rosto. Eu vou com duas mãos trabalho, uma mão eu trabalho, a outra eu roubo o patrão. Você acha que Deus não está vendo isso, eu fazer isso? Eu estou esperando Jesus. O irmão leva um guarda-chuva novo para a igreja, aí eu levo as duas mãos para bater palma, e chega lá, eu pego o guarda-chuva novo do irmão e dou fim, e levo embora. Você acha que Deus me chamou para isso? O irmão leva a Bíblia do irmão e não trago mais. O irmão fica sem a Bíblia dele. Deus me chamou para isso? Você acha que eu estou esperando Jesus? Que Jesus é esse que eu estou esperando, que eu estou contra a palavra dele, dentro da casa dele? Ele fala, todo mentiroso é filho do diabo. Eu menti. Eu minto dentro da igreja. Você acha que eu estou esperando Jesus com uma mentira? Se a mentira fosse pecado, eu estaria esperando Jesus. Mas a mentira não vai entrar no céu e nem vai ter perdão. Então, logicamente, não é pecado. Você acha que eu estou esperando Jesus? Agora vamos entrar sobre o pecado. O que é pecado? Porque você deve saber o que é pecado. Então eu vou explicar para você o que é pecado. A Bíblia diz o que é pecado, tudo aquilo que mata você. O que mata você é pecado. Então Jesus fala, não gastei o vosso dinheiro naquilo que não é pão, porque é pecado. Aí eu aqui para mim, cigarro para mim é pecado, o álcool para mim é pecado, cerveja é pecado, chopp é pecado, o uísque é pecado, vela é pecado, tudo isso me mata. O cigarro me mata com câncer, a cachaça com cirrose, a cerveja com pressão alta vai me cegar, e eu estou lá dentro. Quer dizer, se por acaso acontecer alguma coisa comigo, Deus vem me buscar? Lógico que não. Não vem me buscar porque eu estou no pecado. Mas se você traz vida na terra, você não está em pecado, porque Deus é a vida, Deus não peca. Está me entendendo? Aí está o fundamento da palavra para você saber o que é pecado. Então, você só está em pecado se você estiver se matando com as próprias mãos, colocando um cigarro dentro de você para morrer com câncer. A velhice vai vir em você, porque Jesus falou isso. Não gastei o vosso dinheiro no que depois, sabia que a velhice ia vir nas pessoas, o cabelo ia ficar branco, vai enfraquecer, ia querer aposentar, não ia poder, porque o álcool e a cachaça não ia deixar. Mas para você que é sábio, né? Você é muito sábio, você não vai deixar o cigarro atrapalhar a sua aposentadoria, te levar com câncer, e não vai deixar a cachaça te matar com cirrose. Você é esperto, você é inteligente, eu sei que você é inteligente, você vai me ouvir. Você vai parar para frisar e vai dizer, opa, peraí.
Desse jeito eu não vou aposentar, porque eu fumando 20 anos, 30 anos, eu estou podre com câncer. E aí? E a aposentadoria? Quem é que vai comer? Quem não trabalhou. Por isso, se proteja, se prepare para a velhice, que ela vai chegar em você, seja novo, seja jovem, seja a idade que for, seu cabelo vai ficar branco um dia, a sua pele vai envelhecer, você vai ficar fraco e você vai precisar aposentar pelo tanto de trabalho que você trabalhou. Você foi fiel no trabalho, mas não foi fiel na saúde. Você se estragou sua saúde com as próprias mãos. E você não vai conseguir aposentar. Por isso, seja esperto. Não deixe o cigarro te vencer e nem o álcool. Eu agradeço a tua atenção, que Deus te abençoe, você que não é crente, tá? E os crentes que me ouviu falar aqui, dentro da palavra, seja a favor da palavra, não seja contra. Que a palavra tem texto e tem pretexto, tá? A Bíblia diz, seja tarde em falar e cedo em ouvir. E tem pessoas que querem falar e quando vai falar, fala o contrário da palavra. Eu já vi pessoas chamar 5 pastores para orar para a guerra parar. É brincadeira. Contra a palavra fala, ouvirei de rumores de guerra. Foi Jesus quem disse. Ouvirei de rumores de guerra em vários lugares. Não assusteis que é lícito que isso aconteça. Outros pegam o que é dos outros emprestado e não devolvem. E nem paga também. E diz que está esperando Jesus. Já Eliseu encabou o machado, orou, o machado flutuou, ele encabou e devolveu para o dono, porque era emprestado. E hoje tem gente que pega o que é seu e não devolve. E diz que está esperando Jesus. Toma muito cuidado com essas pessoas, entendeu? Que essas pessoas não é Espírito de Deus, não. É o Espírito enganador. É aquelas pessoas que gostam de aproveitar de você, tá? E que Deus te abençoe. Renan, desliga aqui, Renan, para mim. Renan, desliga aqui para mim. Que Deus te abençoe, a tua família. E guarde o que você ouviu.